hoje, começar nessa sexta-feira de manhã a oficina número 1, que vai ter, acho que pode passar, Priscila, já começar aqui o calendário das oficinas. Pronto, então a gente já tem esses 4 temas acertados e são todas as sextas-feiras de maio, das 10 ao meio-dia, aqui pelo Teams. A primeira oficina de sistema de cotação e dispensa eletrônica, vai ser realizada hoje. A oficina 2 na semana que vem sobre o sistema de pregão, como fazer o pregão no Comprasgov. Oficina 3 para fazer a gestão de acesso, o sistema de gestão de acesso, SGA. E no dia 26 de maio, última sexta-feira de maio, a gente vai fazer também uma demonstração sobre como usar o Comprasgov do módulo de gestão de contratos. Eu queria passar um recado também que para cada uma dessas oficinas a gente está pedindo para fazer as inscrições específicas para que apenas aqueles que tenham interesse no tema da própria oficina participem, que apresentem as suas dúvidas, e aí a gente vai enviar o link por e-mail ou pelo nosso e-mail aqui de SEGES ou pelo e-mail de COBS, e que as dúvidas também que são encaminhadas com antecedência, elas sejam também relacionadas ao tema da oficina que vai ser realizada. A gente recebeu uma quantidade bastante grande, agradeço também a participação de todo mundo, de dúvidas, mas muitas delas tinham relação com outros temas, com outras questões que a gente também pode ajudar, pode contribuir. A gente pretende responder a todas, né, na medida do possível, mas para hoje a gente selecionou apenas algumas relacionadas ao sistema de cotação e dispensa eletrônica. Então, pode passar, Priscila? Por favor. Só passando aqui o roteiro da oficina de hoje, de sistema de cotação e dispensa eletrônica do Comprasgov. A gente vai demonstrar como é feito o cadastramento da licitação e a divulgação das compras, como ele está relacionado já ao Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, como configurar a sessão pública, né, colocar tudo que precisa para ela funcionar dentro do que foi estabelecido no aviso, acompanhar a disputa, quando for feita com disputa, o julgamento, a adjudicação e homologação. Então a gente vai passar por todos os passos aí para fazer uma dispensa. Só alguns lembretes importantes: a reunião será gravada, ele já começou a gravar, tá? O link aqui no chat a gente vai mandar algumas vezes para assinar a lista de presença, e dúvidas e questões também podem ser registradas no chat. A gente está acompanhando por aqui e vai ao longo da apresentação aqui da oficina também respondendo, tá bom? Obrigado, agradeço a todos, passo a palavra para a Priscila e uma boa oficina para todo mundo. A Priscila está mudando. Isso, agora foi. Agora foi? Foi sim. Olá, boa tarde a todos. Eu já vou entrar aqui um pouquinho mais na parte da dispensa. E vou entrar já numa questão que nós recebemos aí na hora de fazer o cadastramento. Uma das questões que nos foram questionadas aqui foi com relação à diferença entre a dispensa eletrônica e a cotação eletrônica. Pois bem, a dispensa eletrônica e a cotação eletrônica são formas de contratação direta, ou seja, não tem licitação. E, basicamente, elas têm finalidades semelhantes, porém, elas se diferenciam nos procedimentos. A cotação eletrônica foi regida pela Lei 8666, nos casos previstos lá no artigo 24, inciso 2 da lei, que era para a contratação direta de bens. E a dispensa eletrônica já vem agora com a nova lei de licitações, com a lei 14.133, e é nos casos previstos no artigo 75, nos incisos 1 e 2, que são das contratações diretas de obras e serviços de engenharia, ou serviços de manutenção de veículos automotores, e ainda os outros serviços e compras nos valores previstos na legislação, conforme a gente vai verificando aqui nos. Priscila, o seu áudio está desligado.
Pessoal, eu não estou vendo o chat, então qualquer problema pode acionar aqui que a Cassiana já me interrompe e a gente vai conseguindo fazer a apresentação, tá bom? A dispensa eletrônica. Então, o que que é a dispensa eletrônica? A dispensa eletrônica é um módulo do Compras Gov. Antes, nós, no Comprasnet, utilizávamos a cotação eletrônica. Agora, estamos utilizando, dentro do módulo, a dispensa eletrônica. Então, ele é um sistema voltado para essas aquisições. Ele está baseado na lei 70, na lei 14.133, lá nos artigos 75, e vocês vão ver na hora que eu abrir aqui a ferramenta, que tem todos os incisos do artigo 75 disposto lá para utilização. A ferramenta ela é rápida, ela é intuitiva e ela conduz todo o processo, desde a fase interna até a fase externa, com a proposta do fornecedor e até a homologação da compra. Tá um som estranho aí de fundo. Alguém está com o microfone ligado? Ah, obrigada. Bom, vamos lá. Uma coisa bem importante de frisar é sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas, que ele está totalmente integrado com a ferramenta da dispensa eletrônica. Então, os avisos de contratação direta, eles são publicados imediatamente lá no portal, no PNCP. Então, já dá início a contagem de prazos para o cadastramento da proposta. Então, antes que a gente tinha que publicar no Diário Oficial, aguardar a publicação, então tinha todo aquele cálculo para fazer de quando iniciava a cotação. Aqui na dispensa eletrônica, não. Ele vai imediatamente para o portal e já se inicia a contagem dos prazos. Eu vou agora... Aqui. Eu vou entrar aqui agora como que nós entramos no sistema, na ferramenta. Vai ser uma passada rápida por todos os pontos da ferramenta, tá? E assim, para quem já tem o hábito de utilizar a ferramenta, vai ser mais algumas dicas ou algum ponto que ainda não tinha observado, ou alguma facilidade. Para quem ainda não utiliza a ferramenta de dispensa eletrônica, eu sugiro depois dar uma olhada no manual do governo federal, que tem o passo a passo, e ele fica assim, é um manual que é para a gente trabalhar com ele do nosso lado, que ele nos auxilia, ele dá todas as dicas e é bem intuitivo. Vocês vão verificar. Eu vou sair desta tela agora, vou entrar no módulo treinamento para que a gente possa fazer junto esse acesso ao sistema. Vamos lá. Primeira parte, que vocês vão entrar lá no comprasgov.br e vão acessar a parte do governo, perfil governo. Aqui é importante. Vocês podem acessar tanto pelo CPF com senha, tá? Para quem não tem certificado digital, e para quem tem certificado digital também pode acessar com o certificado digital. Eu vou entrar aqui com a minha senha. Eu estou num ambiente de treinamento. O que que isso quer dizer? Que algumas funcionalidades eu não vou conseguir demonstrar. Então, aí eu vou retornar para o PowerPoint para que vocês possam ver a tela, tá? Então, entramos aqui na área de trabalho. E esse aqui é o ambiente que nós vamos trabalhar o tempo todo na nossa dispensa eletrônica. E venho aqui no ícone criar, dispensa eletrônica / inexigibilidade. Clico nesse item para criar minha dispensa. Aí nós somos direcionados para a tela de divulgação de compras, que é essa tela aqui. Bom, eu só quero mostrar para vocês aqui da diferença. Olha aqui, o pedido de cotação eletrônica. Se eu entrar no pedido de cotação eletrônica, que é regido pela Lei 8666, eu vou aqui na incluir cotação, isso aqui é só a título de informação. Ele vem aqui na aba Lei, selecione, ele só tem a opção da Lei 866.
Então, assim, é muito intuitivo. Então, dá para você perceber que você está na aba errada, porque você não vai ter a opção da Lei 14.000. Aqui você entra na parte de dispensa, aí sim, nós estamos no caminho correto, incluir dispensa barra inexigibilidade. Vai aparecer essa telinha. Essa tela importante é o cadastramento da licitação. E ela você vai selecionar aqui, nós vamos hoje trabalhar com a dispensa, mas eu poderia estar cadastrando uma inexigibilidade, então eu vou cadastrar a dispensa. Número da compra, eu vou colocar um número aqui aleatório, porque eu estou na área de treinamento, mas aí vocês vão ter aí na unidade de vocês uma sequência da dispensa, e aqui a lei. E aqui ele abre para mim a 14.133 de 2021, que é a que eu vou utilizar aqui na nossa simulação. Clique selecionando a Lei 14.000, ele já me traz automaticamente o artigo 75. E aqui do lado, todos os incisos previstos. Eu vou fazer do inciso segundo, tá? E aqui apareceu compra com disputa. Isso aqui é uma novidade que não tinha anteriormente no pedido de cotação eletrônica. Compra com disputa. Se eu vou fazer uma aquisição do inciso 1 e do inciso 2 e que vai ter a disputa, eu coloco a opção sim. Se eu, por exemplo, estiver fazendo uma contratação, uma dispensa de uma inexigibilidade que não vai ter disputa, ou até mesmo eu já tinha realizado anteriormente uma dispensa eletrônica que deu fracassada ou deserta, e aí eu tenho o interesse agora de fazer o cadastramento para que ele seja divulgado no PNCP, eu faço a opção não. Agora eu gostaria só que vocês observassem uma coisa, quando eu digitei aqui, olha, a compra com disputa, a opção sim, esse campo, valor total da compra, ele passa a não ser obrigatório preenchimento, ele fica cinza. Quando eu coloco compra com disputa não, que é o caso de eu cadastrar já uma dispensa que eu já vou formalizar o contrato e vai ser divulgado lá no PNCP, que eu coloco a opção não, ele passa a ser obrigatório o preenchimento, porque eu já tenho o valor total dessa compra. Então, aqui no nosso caso, a gente vai fazer uma disputa, então eu vou colocar sim. Eu não vou informar esse valor total da compra, porque eu quero que esse valor total ele seja depois definido com o valor final da minha disputa. Participação preferencial de MEPP, sim, ele já me traz o percentual. Aqui eu vou digitar o número do processo meu do SEI, aí eu vou colocar aqui o número aleatório. E aqui a quantidade de itens. Daqui a pouco eu vou falar para vocês com mais detalhes sobre os itens, tá? Aqui eu só vou cadastrar. Vou cadastrar 2 itens e aqui o objeto, né? Então aqui eu vou descrever o objeto. Já traz aqui o fundamento legal, conforme eu já tinha colocado aqui na minha opção 2, ele já traz aqui o artigo 75, inciso 2 da lei. Embaixo eu vou colocar a minha justificativa da compra sem licitação por oi? Uhum. Espera aí, gente, só um minutinho para ver se alguém estava tentando falar comigo. Aqui o justificativa da compra sem licitação. Então eu vou colocar aqui a justificativa, o porquê que eu estou fazendo esta licitação sem essa dispensa, desculpa, sem licitação, né? Então aqui eu coloco a justificativa que provavelmente já está lá no meu processo SEI. Esse campo, ele sempre tem que ser escrito com a primeira letra maiúscula, tem alguns detalhes. Se você escreve eu vou até colocar aqui tudo em maiúsculo para vocês verem. Se não escreve de acordo com os parâmetros da ferramenta, automaticamente a ferramenta dá um alerta para você corrigir o seu erro. Eu vou deixar proposital alguns erros aqui para vocês verem essa tela onde ele demonstra que eu fiz alguma coisa errada. Aqui é o nosso CPF, é só digitar, aí ele já vai buscar o nome da pessoa, a função, agente de contratação, e aqui entra a parte da etapa de lances, o prazo da etapa de lances.
Então, aqui é uma observação. Tá vendo que ele sempre tem esse "e" aqui no canto? Como eu disse que a ferramenta é muito intuitiva e ela já vai te dando todas as dicas que você precisa para preencher os campos. Então aqui, prazo da etapa de lances, se você for aqui no "e", ele vai falar: "Olha, atentar para o prazo da etapa de lances, que nunca é inferior a 6 horas ou superior a 10 horas". Então vamos colocar aqui propositalmente superior a 10 horas, para que dê erro mesmo e a gente consiga visualizar, porque a gente no dia a dia passa por esses perrengues, né. Aqui, ó, data de início da etapa de lances. A data de início, como eu disse, se nós divulgarmos esta licitação dentro do horário até às 18 horas, ela já vai automática para o PNCP e já começa a contar esse prazo. Se eu publico depois desta data, ele publica automaticamente, mas o prazo para início dos lances das empresas começa no dia seguinte. Então, às vezes, eu vou fazer 8 horas da noite, 7 horas da noite, por exemplo, ele não começa a contar o prazo aqui dos 3 dias úteis. Então vamos colocar aqui a data de hoje, a data de início, aí o prazo legal são os 3 dias úteis, né, então eu excluo o primeiro dia, incluo o último. Então, segunda, terça, quarta, meu último prazo dia 10. Então, vai ser o dia 10. Data de início e o horário de abertura. Aqui eu tenho que observar o seguinte, olha aqui, vamos olhar aqui no izinho, voltando aqui nas dicas, né, que são super importantes. Dica: observar o prazo mínimo de 3 dias úteis necessário para a publicidade do aviso e o horário de início da etapa de lances deverá ser entre 8 e 14, a depender do prazo estabelecido para a duração da sessão, que poderá ser de 6 às 10 horas. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que aqui em cima, nesse campo, prazo da etapa de lance, se eu tivesse observado o horário correto daqui, que a gente colocou errado para ver o erro que vai dar, mas vamos supor que eu tivesse colocado 10 horas, eu teria que fazer a minha sessão a partir das 8 para ficar dentro desse horário das 8 às 14. Se eu tivesse colocado aqui que seria 6 horas, eu poderia colocar a partir das 14 para ficar finalizar o processo dentro do horário de expediente, tá. Aqui da data do início, eu coloquei dia 10, mas vai dar errado, hein, gente, é só para a gente poder ver realmente os erros, tá. Condições da aquisição ou contratação. Aqui, o usuário pode colocar qualquer alerta que você queira passar para o fornecedor, para que ele observe ao encaminhar a sua proposta de preço. Então, por exemplo, observe o prazo, que vai ser um prazo curto, então é importante falar do prazo, ou observe o termo de referência que eu estou anexando a essa dispensa eletrônica, fiquem atentos, a alguma documentação diferenciada. Então, aqui é o momento que eu coloque um detalhe que seja, assim, de extrema importância, para que o fornecedor acompanhe essa dispensa. Eu coloco normalmente, a gente coloca verificar ou verificar o termo de referência. Cadastrado todos os itens, nós vamos salvar a dispensa. Vão surgir alguns erros propositais para que a gente possa corrigi-los. Vamos ver aqui. Salvar. Vamos lá. O campo, aí ó, viu? Que apareceu aqui em cima, em vermelho. Então, assim, como eu disse, a ferramenta ela é muito intuitiva e exatamente para isso, para que você, caso cometa qualquer erro no cadastramento, a ferramenta já te alerta. Opa, vamos lá. E não deixa você passar para uma próxima etapa. Então, o campo justificativa da compra sem licitação deve ter a primeira letra maiúscula. Pode ter uma ou mais palavras em maiúsculo, mas o texto tem que ter maiúsculo e minúsculas. Entendeu? Então, lembra que eu falei aqui no campo justificativa, que nós colocamos proposital tudo em maiúsculo? Não dá. Então, vamos ter que colocar a primeira letra em maiúsculo e tem que ter maiúsculo e minúsculo. Da compra. Vamos ver o outro erro que nós cometemos aqui.
O campo hora do início da etapa de lances é obrigatório. Hora do início. Ah, deixamos em branco aqui, então vamos colocar aqui. Hora de início, 8 horas. Agora ele vai dar o erro, vocês vão ver, do prazo da etapa de lance. Ele vai sempre nos corrigindo. Aqui, ó. O prazo da etapa de lances da disputa eletrônica deve ser entre 6 e 10. Então, vamos colocar lá. Depois ele vai corrigir a gente aqui, ó, provavelmente. Vamos ver aqui. Entre 6 horas. Quero 6 horas de disputa. O prazo da etapa de lances informado é inválido. Prazo da etapa de... Informe o horário no formato hora e minuto. Salvar a dispensa. Pronto, agora deu tudo certo. A dispensa de licitação foi incluída. Então, vocês conseguirão observar que ele vai sempre aqui ó, nos alertando. Olha, você fez isso de errado, por favor, corrigir, agora corrigir tal item, e assim por diante. Então, não tem muito mistério nesse cadastramento. Agora, nós temos que anexar arquivo. É opcional, mas normalmente nós anexamos aqui todas as particularidades desta contratação, que seria o termo de referência, um projeto básico ou um aviso dessa dispensa eletrônica, para que o fornecedor do outro lado saiba todas as condições que ele vai ter que observar para fornecer para a prefeitura. Então, vamos aqui, ó, escolher o arquivo, eu vou pegar aqui nos meus documentos o próprio manual, vou anexar esse arquivo, anexar arquivo. Demora um pouquinho, que nós estamos aqui no módulo treinamento. E aqui o anexo foi transferido com sucesso. Vencemos mais uma etapa. Agora nós iremos para a etapa do cadastramento dos itens, tá? Não vamos esquecer dos itens, até porque ele não iria deixar eu avançar. Tá? Aqui no cadastramento dos itens, vou clicar aqui, ele vai trazer para mim, vai falar que a compra não possui itens cadastrados. Eu tinha colocado uma quantidade de cadastramento de 2 itens. Eu vou incluir esses itens. Clico aqui no incluir itens. E ele vai abrir uma janela que eu acredito que não esteja aparecendo para vocês. Deixa eu ver aqui com o pessoal da minha equipe. Se está aparecendo. Está aparecendo essa tela? A tela do catálogo? Ah, então tá ótimo. Pensei que vocês não iam conseguir visualizar. Então, aqui na tela do catálogo, eu vou pesquisar o item que eu quero cadastrar. Se eu já souber o código, pode ser por código ou pelo próprio objeto mesmo. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar caneta. Aí eu venho aqui, procuro qual caneta que eu quero cadastrar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou pegar qualquer uma aqui só para colocar, caneta borracha. Vou colocar aqui a unidade de fornecimento, né? É necessário colocar. Se é uma caneta, se é uma caixa. Eu vou colocar aqui uma caixa com 12 canetas e vou adicionar. Quando eu adiciono esse item, deixa eu ver se ficou grande aqui. Quando eu adiciono esse item, ele vem aqui, ó, para minha cesta. Tá vendo? Aí eu vou procurar outro item. Vamos colocar aqui agora lápis. Lápis de cor. Aí eu vou pegar qualquer um aqui. Vou procurar a unidade de fornecimento. Eu não vou entrar muito nos detalhes do catálogo, tá, pessoal? Eu vou só mostrar como que eu coloco esses itens direto lá na nossa dispensa. Então, eu vou colocar aqui uma caixa com 12 e vou adicionar. Item armazenado na lista, agora eu tenho 2 itens aqui na nossa cesta. Seleciono a cesta e o próximo passo. Observo, faço a conferência se os meus itens estão de acordo com o que está lá no meu objeto. Está aqui, está tudo ok. Se não tiver, apago, enfim. Aí eu vou aqui no adicionar ao CIAS-GNET. Quando eu clico aqui em adicionar, ele já importa esses dados aqui para o meu divulgação de compras.
E agora eu já tenho os itens cadastrados. Os itens, eles já vêm automaticamente com inconsistência. Então, tá aparecendo aqui, ó, tem uma inconsistência, porque eu não informei nada sobre esse meu item ainda. Quais são essas inconsistências? Como sempre, bem intuitivo, né, o sistema, ele aqui tá aparece nesse i aqui, todos os itens aqui que estão com inconsistência. É só selecionar o item, vem aqui na ação seleciona, venho aqui, cadastro as informações desse item, então vou colocar aqui a quantidade. Eu coloquei então que nós íamos comprar caixa, né? Aqui, ó, caixa com 12 unidades da caneta. Então, vou colocar aqui que eu quero 3 caixas com 12 unidades. Lanço aqui o meu valor unitário da caixa. Coloco aqui meu critério de julgamento, como que eu vou fazer o julgamento desta proposta, vai ser pelo menor preço, vai ser o maior desconto, nesse caso aqui, menor preço. Quando eu coloco o menor preço, ele me abre a opção de colocar o tipo de variação que eu vou querer na disputa, se é uma disputa em percentual ou monetário. Eu vou colocar aqui em monetário que o intervalo mínimo entre os lances será de 20 centavos. Então, o mínimo que as empresas vão poder estar concorrendo aqui, meus fornecedores. Aqui eu coloco maiores detalhes sobre esse item. Então, o prazo de entrega, coloco aqui 5 dias, o endereço, da onde vai ser realizada, efetuada essa entrega, tal, tal, e salvo o item. Salvei o item, eu vou para o próximo item. O próximo item é o lápis de cor. No mesmo andamento, venho aqui, verifico, são caixa com 12, quantas caixas que eu pretendo adquirir? Com 12, 5 caixas. Coloco o meu valor aqui, reais, coloco aqui o menor preço, o tipo de variação que eu quero monetário, a mesma opção, quanto que eu pretendo aqui de variação entre o intervalo aqui da disputa. Meu prazo de entrega, o endereço, bairro e salvo o item. Pronto, já salvei todos os itens. Voltei lá para aquela tela, não sei se eu passei rápido aqui, mas enfim, eu voltei lá nos itens para a tela onde estavam as inconsistências. E agora está aqui, ó, consistentes, sim e sim. Ou seja, essa minha dispensa eletrônica, ela está pronta para ser divulgada. Eu já fiz todo o cadastramento, já cadastrei o item. Então, vamos retornar aqui, ó, dispensa. Priscila, acho que é importante falar nesse momento, tem algumas perguntas sobre, e Tá, chegaram algumas perguntas sobre aquela ótimo. questão de agregar itens, se é possível ou não. Acho que se você puder, por favor, comentar. Ah, tudo bem, ótimo. Como eu falei, não estou conseguindo ver o chat, então o pessoal aqui vai dando esse apoio. Com relação aos itens, retomando aqui, o sistema não me permite fazer lotes. Eu não consigo agrupar os itens em lotes. Então, assim, essa funcionalidade de lotes ainda não está disponibilizada nesse portal do Compras Gov. Então, toda dispensa ela tem que ser obrigatoriamente item por item. E tem uma observação também que eu acho até interessante, se o pessoal aí da equipe conseguir colocar no chat, é sobre um comunicado do governo federal também falando sobre os códigos, que a utilização de código genérico, que a gente tem observado aqui nas análises aqui de algumas dispensas feitas por algumas unidades, que às vezes, desde descrever com detalhes exatamente o código que pretende-se adquirir, fazer a contratação, está se utilizando um código genérico. Isso não é recomendado também, então é bastante importante observar. Se puder subir no chat essa informação, esse comunicado, depois vocês fazem com mais cautela uma leitura desse comunicado para entender um pouquinho mais. E se surgirem novas dúvidas, podem estar entrando em contato que a gente vai esclarecendo. Mas o que eu posso adiantar agora é que não tem aqui nessa ferramenta a possibilidade de eu estar agrupando os itens em lote. Então, vamos ter que seguir a regra, que é fazer a dispensa por itens, né? Quando a gente fala em lotes, eu estou falando em uma exceção, e toda vez que tem uma exceção, tem que ter uma justificativa, o porquê que agora eu estou optando pela opção de lote, mas ainda não temos essa funcionalidade.
Então, retomamos aqui e eu vou... Deixa eu só colocar uma coisa Pode. importante, Priscila. Todas as demandas que vocês estão trazendo, dados de realidade, a gente está tomando consciência disso tudo, organizando isso tudo, e a gente está em constante conversa com a equipe do Comprasgov para também debater com eles quais as previsões, o que isso é possível, quando é possível. Lembrando, essa é uma ferramenta que atende a todo o Brasil, então problemas que são da nosso dia a dia possivelmente são de outros municípios também. Então, eles que já usavam totalmente o Comprasgov para organizar suas compras e suas contratações diretas. Então, a gente está consciente, a gente vai levando isso para a equipe do Comprasgov, no governo federal, e assim que a gente tiver mais informações e novidades, a gente repassa para vocês a respeito dessa limitação de agrupamento por lotes. Outras dúvidas que têm chegado aqui, e quando eu não encontro um item no Catmate ou no Catserve, como é que eu faço? O pedido que a gente faz agora é, por favor, façam a solicitação formal e nos encaminhem essa solicitação, esse chamado que vocês abriram, com as informações desse chamado, para que a gente também possa ajudar numa interlocução para facilitar e tentar agilizar. É impossível que em 4 meses não haja nenhum retorno, isso tem que acontecer rapidamente. Então, nós estamos nos empenhando aqui para facilitar também essa interlocução, tentar encurtar ao máximo esse caminho, ver as dificuldades, conversar e negociar com eles a respeito dessas dificuldades. E, em paralelo, a gente está em processo de conversa para tentar construir um fluxo mais ágil, para além da gente tentar facilitar aí o processamento desses chamados, tá? Então, nós estamos nesse momento assim, ok? Desculpa, Ok. Priscila, pode retomar aí. Não, ótimo. Acho que você vai falar agora, mas alguns questionaram sobre o aviso de dispensa, né? Se usa do Comprasgov, como é que é? Então, se você puder também falar um pouquinho nesse sentido. Tá ótimo. Então vamos lá. Finalizamos aqui, né, todo o cadastramento da dispensa. Enquanto a Cassiana estava falando, eu vi aqui algumas perguntas, eu consegui abrir aqui o chat e tinha uma pergunta relacionada a cadastrar ou não aqui na fase inicial o valor total da compra. É como eu disse, se você optou por fazer a disputa da dispensa eletrônica, você não precisa. Esse valor aqui você cadastra quando você não vai fazer a disputa, que você colocou a opção não, e você está cadastrando as informações aqui para que elas sejam transportadas depois para o PNCP, tá bom? Então, não precisa cadastrar os valores aqui. Divulgar a dispensa, agora finalizamos, cadastramos os itens, colocamos os anexos, já fizemos tudo, vamos para a parte da divulgação dessa dispensa eletrônica. Vou clicar em divulgar a dispensa eletrônica e ele vai abrir para mim aqui a opção divulgar dispensa eletrônica, novamente. Não sei se aparece aqui a tela, aparece. Estou só observando porque tem algumas telas que às vezes não aparece, aí eu fico só confirmando. Aparece assim, você clicou na parte divulgar a dispensa, ele automaticamente te dá um lembrete. Ó, ao encerrar a dispensa, o sistema não permitirá edição, alteração e exclusão. Confirmado o encerramento, a dispensa será automaticamente enviada ao Compras Gov e ao Portal Nacional de Contratações Públicas. Confirma que esta dispensa eletrônica está pronta para ser divulgada na data do dia 5 de maio de 2023, às 10h43, ou seja, ele já está falando aqui para mim, olha, é o seguinte, se você apertar agora o botão OK, ele já vai direto para o Portal Nacional de Contratações e já está divulgado. Então, é automatizado. Quando nós tínhamos o sistema anterior, que nós utilizávamos a cotação eletrônica, tinha uma regrinha, se você publicasse se você colocasse que concordava com a publicação e fizesse qualquer alteração até as 4 horas da tarde, você conseguiria fazer modificação. Agora não. Se deu OK aqui, está publicado. OK? E ele vai encaminhar para a publicação.
Ó, esta dispensa eletrônica estará disponível no compras.gov.br, em dispensa de licitação e também no Portal Nacional de Contratações Públicas. Ok? Então, agora a gente sai desta tela aqui. Eu vou voltar aqui só um pouquinho para minha apresentação aqui dos slides. Aqui. Só para retomar aqui onde nós paramos. Aqui falamos do catálogo. Aqui era só para mostrar para vocês o portal, tá? Então, como eu disse, após divulgada a dispensa, ela pode ser consultada no Portal Nacional de Contratações Públicas, no PNCP, na aba Editais e Avisos de Contratação. Então, entra nessa abinha aqui, ó, Editais e Avisos de Contratação. Como que eu faço? Aí eu tenho somente que fazer a pesquisa. Aí eu localizo meu aviso de contratação direta e aqui eu vou ter detalhado todas as informações da dispensa. Pronto. Aí agora nós vamos para a configuração da sessão pública. Lembra que eu falei que lá no início que tudo acontece nessa área de trabalho, tá? Então eu já fiz a divulgação e agora eu vou fazer vou cadastrar, vou configurar essa sessão de como que ela vai ocorrer. Então, entro novamente na minha área de trabalho, eu vou vir nessa parte aqui, ó, seleção do fornecedor, vou localizar a minha dispensa e vou fazer a configuração. Vamos fazer aqui direto no sistema, que eu gosto já de abrir. Deixa eu ver se ele vai já para cá. Vamos ver se a gente localiza. Isso. Lembra que nós cadastramos a número 10, né? Aqui, ó, aguardando a abertura da sessão. Voltando aqui, tá? Dispensa eletrônica, número 10 de 2023. Foi toda aquela que nós cadastramos. Ele já jogou aqui para minha área de trabalho. Venho aqui nesses 3 pontinhos ao lado, seleciono, ele vai abrir essa tela aqui para mim e vai abrir essa opção, configurar a sessão pública. Seleciono configurar a sessão pública e ele já me traz todas as informações aqui sobre a sessão. Então, eu posso abrir aqui, mostrar detalhes desse item, vejo todos os detalhes do item, eu posso arrumar esse valor estimado. Vamos supor que eu cadastrei errado, então eu venho aqui, ó, e edito esse valor, de repente coloquei um zero a mais, alguma coisa assim, venho aqui e coloco, vamos supor que era R$1. E justifico. Digitação equivocada. O valor informado está abaixo de 50% do seu último valor. Não, confirmo. E aí ele vai arrumar aqui para mim, tá? Eu coloquei um número aleatório aqui só para a gente poder simular. Aqui eu consigo fazer o download de todos os documentos relacionados a essa compra, que foram aqueles documentos que eu anexei lá no cadastro, que poderia ter sido o meu termo de referência, por exemplo. Eu consigo aqui fazer o download desse documento. Aqui está aqui o documento que eu já tinha anexado. Eu consigo alterar a abertura dessa sessão pública. Então, ela está aqui, ó, para ser aberta no dia 10 de maio de 2023. Isso quer dizer o quê? Que todas as empresas podem encaminhar as propostas a partir do dia 5 até o dia 10. Mas eu posso, aqui eu estou falando que no dia 10, às 8 horas da manhã, eu vou abrir. Mas pode ser que tenha ocorrido algum motivo, seja ele administrativo, cautelar ou judicial, e aí eu vou justificar, e que eu não vou conseguir abrir essa sessão no dia 10. Então, eu venho aqui e coloco quando que eu vou poder abrir. Então, eu não vou conseguir no dia 10, vou conseguir no dia 11. No dia 11, às 10 horas da manhã. E coloco aqui que eu vou abrir dia 10, às 10 horas da manhã, e justifico. Então, vamos colocar aqui, foi ponto facultativo, por exemplo. O que é muito importante observar? Aí coloco aqui medida administrativa. Essa alteração da data de abertura não muda a data de cadastramento da proposta pelos fornecedores. Os
fornecedores permanecem com a data de cadastramento no dia 10 até o dia 10 de maio, às 8 horas da manhã. O que muda é o horário que eu vou abrir para verificar as dispensas e que vai ocorrer, tá? Então, é só para vocês saberem que não muda o cadastramento. Se ele não cadastrou dentro desse horário, ele não consegue depois cadastrar a proposta, tá? E por que isso? Até para eles saberem o horário que vai iniciar realmente as disputas. Coloco confirmar, confirma a alteração da abertura da sessão, confirmo e pronto, operação realizada com sucesso. Tá? E agora nós só precisamos aguardar a abertura dessa sessão. Eu vou voltar aqui para o nosso PowerPoint para mostrar essa tela. Voltando aqui. Acompanhamento da disputa. Pois bem, eu não consigo simular para vocês, da mesma forma que eu estou fazendo com o cadastramento e com essa configuração da sessão pública, o acompanhamento da disputa, porque é um módulo de treinamento e ele não abre essa tela para mim. Então, nós fizemos alguns prints e eu vou passando print por print, espero que vocês consigam ter uma visão aí do sistema, e aí é no dia a dia mesmo, gente, não tem como, é abrindo a sessão, lendo o que está acontecendo, então, assim, é muito intuitivo, com o manual do lado e com muita atenção, vocês vão conseguir realizar essa sessão, tá bom? Então, vamos fazer aqui o acompanhamento da disputa. O sistema ele abrirá automaticamente os itens para disputa na hora e data estabelecidos e pelo período determinado. Ao clicar em prosseguir, o usuário terá a página acompanhar a disputa. Então, é só clicar aqui no botão prosseguir se você estiver lá naquela parte lá dos itens, né? De cadastramento dos itens. Uma outra opção é voltar para a nossa tela lá de seleção de fornecedores, localizar a dispensa e clicar na dispensa que vocês desejam acompanhar. Clicando na dispensa que deseja acompanhar, vai aparecer essa tela aqui do acompanhar a disputa. Como vocês podem observar, ela tem 3 abas: o aguardando a disputa, quando ainda está na fase que ainda não abriu, o que está em disputa e os encerrados, tá? Na aba em disputa, vocês vão conseguir visualizar todas as propostas por item, os valores unitários, você vai conseguir ter uma visão geral das licitações e vai conseguir fazer a exclusão. Então, você pode ver a proposta, os melhores valores, valores por fornecedores, aqui não abre ainda os fornecedores, e todos os lances. É muito similar ao pregão, para quem já está habituado com o pregão. Aqui ficou um pouquinho distorcido, peço desculpas aqui na hora do print, mas o que eu pretendo mostrar aqui para vocês é que é a fase que é bem interessante, que é da exclusão do lance. Então, assim, ó, por exemplo, a empresa, eu estava fazendo aqui, estava tendo aqui uma disputa, tudo na fase de 500 mil, 900 mil, e aí, por erro lá do fornecedor, na outra ponta, ele digitou 50 mil. Eu preciso cancelar esse lance aqui que ele deu, porque é nítido aqui que tem, pela discrepância aqui dos preços, que está errado. Então, eu venho aqui nessa lixeira, seleciono e cancelo. Quando eu cancelo, ele não some, ele só fica com esse risco assim taxado em cima. Importante, eu não consigo cancelar a proposta do fornecedor. Então, se ele iniciou com uma proposta errada, vai permanecer errado. Eu consigo cancelar o lance que ele deu, tá? A proposta sempre vai permanecer. Aí, na aba Encerrados, eu consigo ter aqui a visão geral de como finalizou todos os itens, como que foi a disputa, qual foi o melhor preço. Então, consigo visualizar tudo aqui, tá? E agora nós vamos aqui para uma aba bem interessante, que é o chat com os fornecedores. Então, se eu clicar aqui nesse ícone aqui, desse balãozinho aqui do chat, eu consigo ver as mensagens que o próprio sistema passa e as mensagens, de repente, que eu quero mandar alguma mensagem para o fornecedor.
finalizado todos os itens, já encerrados, já teve mandando mensagens no chat, nós vamos para o julgamento. Então, terminou a disputa, o sistema automaticamente apresenta a tela que dará acesso à etapa de seleção de fornecedores e o julgamento. É só clicar no confirmar, volta novamente para a aba principal da área de trabalho, na seleção de fornecedor, seleciono qual que é a dispensa que eu estou trabalhando para que eu possa fazer o julgamento das propostas, né? Então, seleção de fornecedores, julgamento. Essa é a telinha que vai aparecer aqui para vocês na hora de fazer o julgamento. Ó. Olha aqui embaixo, item 1, aguardando julgamento. É muito interessante também desta ferramenta, e aí em várias funcionalidades, e que eles têm esse menu aqui navegável, que permite ao usuário permear entre as fases de dispensa, julgamento, habilitação, adjudicação. Então, eu consigo até visualizar se a autoridade competente fez a adjudicação ou homologação, porque senão não fica nem pintadinho aqui esse item. Tá? Para cada item, tem essa tela aqui, que tem a proposta, os anexos, o chat e alguns alertas, tá? Então, no item da proposta, é possível visualizar o fornecedor, é possível negociar com ele cada um dos itens. Vamos ver se passa aqui a tela de negociação. Então, ó, ao clicar no menu negociar, tá vendo? Então, eu vejo aqui, consigo visualizar. Se eu clicar aqui nesse item, aqui embaixo, que está aqui pelos fundos, em negociar, eu consigo negociar com esse meu fornecedor a proposta. Vamos supor que ele me mandou uma proposta aqui, nesse caso, de 310. Não informei o estimado, que eu tenho essa opção de não informar, se for de interesse da administração, não informar, eu posso não informar, posso informar também, não há nenhum impedimento, tá? Eu coloquei aqui, ó, valor da proposta 310 e eu sugiro os 300. Então, eu coloco já, olha, eu estou sugerindo. Aí você vai descrever aqui, olha, o meu valor máximo estimado é de 300 mil, não consigo comprar por esse, negocia comigo, confirmo e o fornecedor vai receber essa informação e aí ele vai confirmar se sim ou não. E, na sequência, eu posso abrir um anexo para que ele possa me encaminhar essa proposta já com todos os valores finais, né, no valor final da negociação que eu fiz com ele, e todos os detalhes, os requisitos necessários aí da proposta comercial. Então, eu coloco aqui, nesse item lá embaixo, aqui de novo, ó, solicitar envio de anexo, vai me abrir essa tela aqui, solicitação de envios, e eu posso dar um prazo, né, para eu não ficar aqui ad eterno aguardando esta proposta chegar. Então, eu coloco a data que eu quero e o horário e peço para ele me encaminhar esse anexo. Aí ele vai me encaminhar um anexo direitinho e é possível ver aí, se eu clicar nessa aba aqui, anexo, eu consigo ver se meu fornecedor já anexou o anexo ou não, bem como eu consigo fazer o download desses documentos para depois eu colocar no meu processo C, enfim, né, encaminhar para alguma área, tudo mais. Na aba chat, eu consigo falar diretamente com o fornecedor, não é mais aquele chat anterior, onde eu falava com todo mundo que estava participando da dispensa. Aqui eu estou falando com o fornecedor desse item 1 aqui, tá? E aqui é uma telinha mais ou menos de como que fica esse chat, né? Senhor fornecedor, o próprio sistema já manda algumas mensagens automáticas, né? Dizendo que ele foi convocado para enviar o anexo, que o prazo se encerra a tal horário, que ele teve que convocação para enviar o anexo foi encerrada, e eu posso mandar mais alguma mensagem caso eu entenda que seja necessário. Na aba proposta, é possível depois realizar a aceitação ou desclassificação. Então, depois que eu fiz tudo isso, né? Eu solicitei o anexo, conversei com ele no chat, enfim, negociei. Vou falar assim: bom, agora eu vou aceitar esta proposta. Então, eu retorno aqui na aba proposta e faço a aceitação, aceito esta proposta, né? Então, é só confirmar a proposta tal para o item 1, ela será aceita. Clico no botão confirmar e pronto.
posso, e aí aparece aqui em cima, tá? Ó, operação realizada com sucesso, é esta tela que aparece. Tenho a opção também de desclassificar. Porém, quando eu faço a desclassificação, eu tenho que justificar o porquê que eu quero fazer a desclassificação dessa proposta. É no mesmo modelo, né? Abro aqui a tela, faço a descrição e clico no confirmar. E, por fim, vamos para a fase de habilitação ou inabilitação desse fornecedor. Então, após o item... Priscila, Oi, acho que vale só reforçar aqui que tem várias questões chegando a tá. respeito de tem prazo para o fornecedor cadastrar uma proposta, tem tempo, como é que deixa eu ver, tem limite de tempo? Acho que já tem algumas perguntas a esse respeito. Sobre como é que os aspectos para cancelar ou desclassificar o fornecedor também. Tem alguma regra a respeitar? E aí tem várias perguntas. A lei determina prazo para essa entrega de proposta? Acho que vale reforçar um pouquinho isso. O sistema já está habilitado para isso? Tá. Então, retomando um pouquinho com relação ao prazo. O prazo é o seguinte, eu entendo que o ideal é você já estabelecer no início da sua dispensa todas as regras que vão correr aí durante esse jogo aí dessas disputas. Então, lá naquela parte que você vai anexar o documento, o termo de referência, o aviso, você já coloca as regras, olha, igual aquela minuta de edital, que tem um prazo, olha, iremos aguardar durante 2 horas para a entrega de proposta, assim que convocado o fornecedor, terá 2 horas, terá 30 minutos, enfim, o agente de contratação, aqui pelo sistema, e não há nenhum impedimento legal, ele determina as regras de condução dessa dispensa eletrônica. Por isso que ele tem o quadrinho lá, que eu mostrei na tela anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele tem o quadro que ele consegue cadastrar o prazo para entrega. Deixa eu só tentar voltar aqui um pouquinho. Aceitei o anexo. É antes agora. Só um minutinho, gente. Deixa eu voltar a tela aqui só para mostrar. Aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem a data limite para o envio dos anexos. É livre, tá? O agente de contratação vai determinar. O que normalmente você tem que usar, né, aqui o bom senso, né? Não vamos colocar 5 minutos, vamos colocar no mínimo aí uns 30 minutos a 2 horas. Mas se você já estabelece lá no início essas regras, o fornecedor, ao cadastrar a proposta, ele já tem aquela expectativa, porque ele já tem expectativa, olha, se eu ganhar esse item em 2 horas, eu tenho que encaminhar a minha proposta. Então, é bem simples. Eu respondi. Tem mais alguma questão aí, Cassiana? Acho que só tem 2 perguntas aqui mais para o final. Como é que essa proposta chega, né? Eu devo pedir um a um, item por item, no conjunto dos itens? Acho que tem 2 perguntas aqui sobre isso. Bom, você tem a opção do solicitar envio de anexo. Você observou que o mesmo fornecedor ganhou mais de um item, você tem a opção de falar com ele no chat para encaminhar uma única proposta. Eu não preciso abrir o envio de anexo para todo, eu não sou obrigada a abrir o envio de anexos. Então, eu abro para o primeiro item e já mando na mensagem para o fornecedor para ele me mandar os demais itens na mesma proposta. Mas eu tenho que verificar se todos os preços, todos os valores estão dentro do estimado, e se não tiver, eu tenho que ir em cada um dos itens que não esteja de acordo e negociar aquele item. Mas sim, a proposta ela pode ser enviada para um fornecedor com diversos itens, todos que ele foi consagrado aí vencedor na disputa. Agora a gente vai aqui para a tela de habilitação ou inabilitação do fornecedor. Então, terminado o julgamento dessa proposta, eu vou habilitar ou inabilitar o fornecedor, e é essa telinha aqui
né? Para chegar nessa tela, já caso eu já tenha saído do sistema, é aquela mesma opção, tela de trabalho, seleção dos fornecedores, vou localizar a dispensa e já vai me aparecer a opção de habilitação ou inabilitação, tá? Aqui, da mesma forma, ele solicita o envio de anexos. Quais são os anexos a serem encaminhados nessa fase? São os documentos de habilitação que você já colocou lá na fase de cadastramento, lá no seu termo de referência, no seu aviso de dispensa, no documento adequado. Quais são os documentos que você vai solicitar para essa dispensa, né? Daí, vamos dar uma olhada na legislação, a gente tem que retomar, mas enfim, o fornecedor, ele já tem que começar a participar sabendo quais são os documentos que ele vai apresentar. E aqui eu já entro aqui e solicito o envio desses documentos. Então, nessa fase que ele vai me encaminhar toda a documentação. Encaminhou a documentação, tá tudo certo, tá de acordo, eu vou habilitar este fornecedor. Me encaminhou a documentação, não está correto, tá com uma certidão vencida, se, enfim, deu algum problema na documentação, eu vou inabilitar. E aí é só selecionar um desses itens aqui. Tá. Finalizado, habilitou, deu tudo certo na sua dispensa, foi um sucesso, conseguiu fazer a habilitação, aí ele vai para a fase agora de adjudicação e homologação, e essa tela aqui da área de trabalho não pertence mais ao agente de contratação que efetuou todo esse trabalho da dispensa de cotação. Isso aqui vai para o ordenador de despesa, a autoridade competente da sua unidade, que que tem a competência de adjudicar e homologar, tá? Então, essa tela aqui é uma tela que vai se abrir em outro perfil, tá? Mas é a mesma coisa, do mesmo procedimento. Entra na área de trabalho, vem na opção seleção de fornecedor, e aqui é mais simples ainda. É só eu localizar a dispensa, clicar em habilitar, e aí fazer, em habilitar não, em adjudicar, perdão, clica na opção adjudicar, e aí é só fazer a adjudicação e a homologação dessa dispensa eletrônica. Finalizado, você pode. Ah, tinha que ter voltado uma tela. Peraí, gente, deixa eu voltar Priscila, aqui. acho que vale só frisar para o pessoal, tá, tem alguns colegas aqui no chat questionando o fato dos valores estarem abertos no PNCP, estarem divulgados para os fornecedores saberem os valores de referência. A gente está tratando de uma dispensa, gente, então é uma lógica diferente, acho que a Priscila pode comentar um pouquinho e reforçar isso. Sim, não tem nenhum problema. É assim. É recomendável, depois quem puder aí se debruçar aí nesse manual do governo federal, você vai ver que lá ele menciona sobre colocar ou não o valor total, e é recomendável não pôr o valor total na dispensa eletrônica, até para, né, estimular essa competição aí entre os fornecedores, né? Mas, se a unidade entender que queira já colocar de cara o valor estimado dessa contratação e divulgar, não tem nenhum problema. É totalmente diferente do pregão eletrônico, que são outras regras, que nós vamos ver aí na próxima oficina. Aqui, só para demonstrar aqui a tela do ordenador de despesa, depois que ele seleciona o item aqui de adjudicar e adjudica, eu consigo emitir o relatório dessa dispensa. Então, assim, uma coisa que, assim, às vezes eu sou bastante questionada, o pessoal pergunta, quando é que eu emito esse relatório para eu poder colocar no meu processo SEI? É no final. Adjudicou e homologou, ordenador de despesa, autoridade competente, fez a adjudicação e a homologação, eu vou conseguir entrar, e eu não consegui printar, gente, porque eu não tinha essa tela aqui do ordenador de despesa, mas tem um campozinho aqui que você emite o relatório, e o relatório é esse aqui, tá? Então, ele sai desta forma aqui para vocês, e eu vou abrir até um PDF aqui que eu tenho, cadê? Que tem mais detalhes. Consegue visualizar? Aparece aqui para vocês? Deixa eu só ver.
Sim, aparece. Acho que Ah, talvez então tá dá bom, um zoom só para o pessoal tá poder bom. enxergar mais fácil. Tá, ótimo. Então, olha só para ver se está aparecendo aqui. Perfeito. Então, esse é o relatório. Então, ele vai contar, é igual uma ata de sessão de pregão. Vai contar passo a passo qual foi o período da entrega da proposta, período de envio, quanto tempo ficou, se teve participação preferencial de MEPP, qual é o objeto, quais são os itens, quais foram as propostas, se a proposta foi classificada ou foi desclassificada. Aí traz aqui, ó, mais para baixo, aqui esse aqui é grande, é um que nós fizemos recentemente. Os lances que foram dados na fase de lance, todas as mensagens de chat, uma mensagem que é do próprio sistema, a mensagem que foi encaminhada pelo próprio agente, os prazos, quando ele foi convocado, enfim, todo o histórico da dispensa. No final, eu consigo emitir esse relatório, e esse relatório aí vocês podem depois salvar, subir ele no SEI, que demonstra toda a transparência aqui do processo. E é isso. Voltando aqui à nossa apresentação. E a apresentação do sistema de dispensa finalizou e não está abrindo mais a outra tela. Bom, pessoal, é isso. Pelo sistema de dispensa eletrônica, direto do Compras Gov, o que eu tenho a apresentar para vocês. É assim, eu sei que foi muito rápido, né? Mas eu volto e reforço a importância do manual do próprio governo federal. Ele está bem claro, tem as abas todas certinhas. Foi mais para demonstrar assim que é um sistema muito intuitivo, dá para ir cadastrando e colocando as informações. Se tiver algum erro, alguma dúvida, o próprio sistema ele já traz para a gente como, aonde você errou, como corrigir, aonde procurar, enfim, é isso aí, pessoal. Cassiana, quer fazer o encerramento, dar algum recado aí? Obrigada, viu? Claro. Bom, gente, acho que é isso que a gente tinha. Talvez valha, se você quiser, Priscila, pode descompartilhar sua tela, inclusive. A gente pode, inclusive, tem algum tempinho a mais, a gente pode ir tirando algumas outras dúvidas antes de encerrar de fato. Acho que um ponto importante que um dos colegas que postou aqui no chat chamou a atenção. E nós estamos com grandes dificuldades do fato de as dispensas por valor não poderem ser agregadas por lote. Como é que trabalhamos com isso? Gente, a lei, nos dá a faculdade de não realizar uma licitação e dispensar naqueles casos, um deles por valor. Se o sistema não está possibilitando, e se para vocês é muito importante ou facilita demais uma contratação por lote, pensem se vocês não podem usar por meio de um pregão. Nada impede que vocês façam uma licitação via pregão, que é possível agregar por lote e resolva a vida de vocês, tá? Então, pode ser um caminho, se vocês acharem que facilita a vida nesse tempo, nesse primeiro momento. A gravação vai ser disponibilizada? Sim, gente. A Elianai vai postar aqui mais uma vez o link para a lista de presença. Por favor, preencham essa lista de presença. É a partir desses dados, dessas informações que a gente vai mandar para vocês. O link da gravação de agora, o PowerPoint também que a Priscila usou como guia. Mandaremos de novo o manual que a Priscila referenciou, o comunicado do governo federal sobre a importância de especificar os itens. Tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos comentários sobre dificuldades a respeito de cadastrar itens, de localizar itens. A gente não vai conseguir trabalhar com essas dúvidas no genérico, gente. Então, se vocês puderem, por favor, formalizem esse, por enquanto, via o e-mail de serges_cobes@prefeitura, para que a gente possa receber essa demanda e ajudar vocês a fazer essa triagem junto com o governo federal, tá? Junto com a plataforma do Compras Gov. Não adianta a gente ficar olhando aqui os casos de forma genérica, que eu acho que não vai facilitar. A gente tem que olhar os casos concretos e pensar aí juntos como é que a gente pode criar um meio para facilitar o caminho de cada um de vocês, tá?
Vamos tentar ver aqui alguma outra dúvida, alguma outra coisa, a questão dos códigos. A Nívia está falando, quando temos só um fornecedor e ele não envia a documentação e a proposta no prazo, desclassificamos e consideramos como fracassada? Bom, quer comentar alguma coisa, Priscila? Olha, isso é uma decisão discricionária do agente de contratação que está fazendo a licitação lá a dispensa na hora. É os mesmos moldes do pregão, né? Se você aguardou lá as 2 horas, não apresentou proposta, tentou entrar em contato, não conseguiu, né? Sempre buscando o menor preço e tudo mais, eu não tenho o que fazer. Vamos ter que realmente fracassar, né? E desclassificar essa proposta e considerá-la fracassada e depois republicar ou já partir já para a contratação da proposta de menor valor lá na sua pesquisa inicial, lembrando que mesmo que você contrate pela proposta de menor valor lá da pesquisa que você fez da estimativa, é necessário o cadastramento dessa compra igual naqueles modos que nós fizemos inicialmente, só que daí você vai colocar sem disputa, mas sim, é possível sim você estar fracassando a licitação. Mas aí tem que ser avaliado o caso concreto, quanto tempo foi que você disponibilizou, né, tudo mais. Se essa regra foi estipulada lá no início, se os fornecedores já tinham ciência, Priscila, o é isso Kennedy aí. está colocando uma outra dúvida, que os relatórios, diz que ele só está conseguindo acessar no sistema depois que ele faz o procedimento de adjudicação, mas como é que eu instruo o processo no SEI para formalizar esse despacho? Qual que é a dica que você pode dar aí para ele? Então, tá saindo assim mesmo, a gente também tentou fazer de outra forma por aqui, fizemos várias simulações, mas ele só sai no final mesmo da adjudicação e homologação. Então, adjudica, homologa, emite o relatório, junta tudo no SEI, manda para o jurídico fazer a análise desse processo. A gente tem feito desta forma. Só sai mesmo o sistema nesta fase. O que você pode fazer, uma sugestão, de repente, é colocar algumas telas, né? Até alguém colocou aqui colocar tela, ou de repente até mesmo fazer uma ata mesmo do que ocorreu, de quantas empresas participaram, caso queira encaminhar o processo para o parecer jurídico antes da autoridade fazer a adjudicação e homologação no sistema. A Dagmar está colocando ainda que, no caso dela, permanece a dúvida sobre qual aviso de dispensa utilizar. Tem alguns modelos no site do Compras, né, mas, ele é como se fosse um mini edital, onde tem o objeto, local de entrega, prazo, documentos de habilitação, mas tem algumas minutas disponíveis. E aí, se você olhar depois no próprio site do Compras, você já consegue pegar algumas coisas, depois a gente pode até disponibilizar algumas aqui do Compras. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Sobre minutas, Fabiana está questionando. Minutas de quê, Fabiana? Minutas de aviso? Do aviso. Acho que a gente pode, é isso mesmo. A indicação usa do que a própria plataforma está fornecendo, tá? Tem uma pergunta aqui que é bem jurídica, né? Na dispensa, o parecer não precisa passar pelo jurídico. Aqui na secretaria nosso encaminhamos para os jurídicos nossos, mas enfim, vai de cada unidade, de cada departamento jurídico, mas tem essa orientação que não precisa mesmo. E tem mais uma outra aqui. Mas assim, aí vocês precisam, cada unidade precisa
ter, né, essa conversa com o jurídico de como faz os encaminhamentos de forma adequada. É uma questão muito jurídica, a nossa parte aqui é bem técnica mesmo, é mais correlacionada aos sistemas, então essa questão jurídica eu deixo aí para a assessoria jurídica de cada unidade estar esclarecendo. Bom, gente, eu acho que as dúvidas estão se repetindo aqui, de certa forma, nós abordamos a todas. Casos concretos e específicos, o nosso pedido é, por favor, nos mandem isso via e-mail, formalizem. A gente está recebendo muita demanda, então nem sempre a gente consegue dar resposta muito rápida, mas estamos aqui no maior esforço para isso. Esse é o compromisso do nosso coordenador, de conseguirmos aí dar esse suporte, é o compromisso da nossa secretária também. Então, por favor, registrem via o e-mail, por favor, Elianai ou Renata, coloquem o e-mail de COBS aqui para que eles possam formalizar as dúvidas. A gente vai disponibilizar na sequência, então, alguns materiais que foram trabalhados hoje. Vamos retomar a gravação, a apresentação que a Priscila usou, o link para o manual do Compras Gov, alguns exemplos de avisos de dispensa que a Priscila se referiu, tá? Pelo menos esses 4 documentos vão chegar nos e-mails de vocês. E aí, lembrando que a cada semana teremos um tema específico. Semana que vem, a proposta, a nossa oficina vai ser dedicada para o tema do sistema de pregão. Tem algumas dúvidas aqui de pregão, a gente vai desenvolver sobre isso. Acho que não vamos misturar as pautas para não confundir também. E aí a gente se dedica com cuidado a acolher essas dúvidas da mesma forma, nós reforçando, João alertou no início da nossa oficina. As inscrições serão feitas por oficina. Então, esse tema me interessa, eu sou um pregoeiro, eu preciso saber. Então, se inscreva na oficina da semana que vem. O link para essa oficina vai estar sendo enviado a partir de hoje à tarde, tá? E vai ficar aberta essa inscrição até quarta-feira da semana que vem. Então, não perca o prazo. Feita a oficina da semana que vem de pregão, terminada a oficina, a gente abre as inscrições para a oficina da terceira semana. Então, vamos aos poucos, tá? E, por favor, tentem focar as dúvidas e as questões especificamente em relação ao tema da semana, para a gente poder também conseguir processar da melhor forma possível, tá, gente? Porque senão fica muito difícil para a gente conseguir dar conta de tudo. As inscrições da oficina da segunda semana, que é a oficina sobre o sistema de pregão, eu acabei de dizer, gente, calma, ela vai ser liberada a partir da tarde, tá? Aguarde no seu e-mail, combinado? Muito obrigada, então, a todos. João, quer fazer alguma fala final? Obrigado, Cassiana. Também só queria reforçar o compromisso aqui da Secretaria, da Coordenadoria, em procurar auxiliar todo mundo nessa implantação da nova lei, nas dificuldades que vocês estão tendo, no diálogo com o governo federal também, o que a gente puder fazer aqui, por isso os pedidos da Cassiana de avisarem a gente em relação ao cadastramento de itens, dificuldade com o cadastro de perfil. Agradecer mais uma vez e convidar todo mundo para a próxima oficina e as demais aí no restante do mês de maio. Obrigado, uma boa sexta-feira para todos. Tchau, gente, muito obrigada. Boa sexta-feira aí e a gente se vê semana que vem. Tchau, Tchau. boa sexta aí para todos. Tchau, tchau.